A criação do homem e seu propósito. Segunda parte. Entender Gênesis, capítulo 1, de 24 a 31. Segunda parte. Neste vídeo vamos continuar o estudo anterior e analisar, comentar e entender os relatos do dia sexto da criação. Assista até o final, que vou neste vídeo revelar um grande segredo mesmo, que Deus nos ensina e que é muito importante. Assista os estudos anteriores. Abaixo na descrição deste vídeo, vou deixar os links dos outros vídeos. Se quiser, pode usar os comentários e se comunicar conosco. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe, dê o seu gostei. Com isso você vai ajudar a melhorar a nossa postura dentro deste canal, onde já te agradeço antecipadamente. Deus continua a sua criação. Entende-se Gênesis, capítulo 1, de 24 a 31. Estes 7 versículos podem ser tema para vários vídeos. Vimos no estudo anterior que a Bíblia em Gênesis apresenta Deus criando um ambiente adequado para a família da criação morar. Vimos também que em João capítulo 14, de 1 a 3, Deus está dizendo que está preparando um novo ambiente, extremamente superior ao de Gênesis. Veja o que é dito em 1 Coríntios capítulo 2 versículos 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Apocalipse capítulo 22 versículos 12 relata o que Cristo está falando. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Estejamos prontos para este grande encontro. Voltando para Gênesis. O grande detalhe é a expressão que é usada por Deus, Gênesis capítulo 1 versículos 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus não é masculino e feminino ao mesmo tempo, como alguns interpretam. A semelhança não é a condição física terrena. João capítulo 4 versículos 24, relata o seguinte. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mateus capítulo 22 versículos 30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Marcos capítulo 12 versículos 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então, estas 3 passagens que foram citadas, nos explicam, em qual condições somos semelhantes a Deus. Somos semelhantes na condição espiritual. Como relata Mateus capítulo 22 versículos 30 e Marcos capítulo 12 versículos 25, que mostra que na condição espiritual, todos terão semelhanças com os anjos. Ressurreição, pode ser que alguém não saiba. O significado bíblico para a ressurreição é o ato do morto voltar à vida, isso, independente de quantos mil anos esteja morto, ou seja, quando uma pessoa está morta, Deus pode o ressuscitar. Ser a imagem de Deus indica que a humanidade foi criada para ter características que reflitam o seu caráter, reflita a sua glória e cumpra a sua vontade. Isso não significa que devemos ser fisicamente parecidos com Deus, já que Ele é Espírito. Como já foi citado em João capítulo 4 versículos 24, mas sim, podemos e devemos possuirmos aspectos espirituais e racionais tais como a capacidade de amar, de criar, de raciocinar, de tomar decisões, da moralidade comportamental, da consciência livre, entre outras. A habilidade de relacionar-se com outros seres humanos, devemos tratar uns aos outros com respeito, independentemente das diferenças culturais, sociais ou religiosas. Com o trato com a natureza, entre outros. Não podemos esquecer o mais importante, o tratar com o próprio Deus. Isso é refletir a imagem de Deus. Outro grande aspecto é o valor especial que Deus dá a cada ser humano individualmente. Isso, ao ponto de morrer em uma cruz para salvá-los da morte eterna. Pergunto. E nós? Faríamos a mesma ação, para refletir a sua imagem? Agora o relato, a imagem de Deus o criou. A repetição reforça a importância dessa verdade. Isso também sugere que todos os seres humanos têm igual valor para Deus, independentemente de gênero, raça ou qualquer outra característica.
Agora o relato, homem e mulher os criou. Esta citação se refere à condição humana terrena, onde Deus criou a humanidade em dois gêneros que se complementam, homem e mulher. Isso mostra que tanto o homem quanto a mulher refletem a imagem de Deus de maneira igual, compartilhando o mesmo valor e dignidade. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus não criou um terceiro ou quarto gênero sexual, só os dois. Tudo que estiver fora deste contexto estará fora do padrão que Deus criou. O propósito de Deus é que os seres humanos se completem, que formem sociedades familiares. Só desse modo, ou seja, formando uma família, que é a junção de um homem e uma mulher, pode o ser humano frutificar e se multiplicar, como é a vontade e a ordem de Deus. Foi assim, deste modo, que a Terra hoje passa de 8 bilhões de habitantes. Também há complementaridade no propósito do relacionamento humano em grupo social, ou seja, que várias famílias se apoiem umas às outras. O texto sublinha que a humanidade ocupa um lugar único na criação. Diferentemente das outras criaturas criadas, os seres humanos têm um propósito divino. Isto é, serem administradores da terra, viverem em comunhão com Deus e a refletirem seu caráter no mundo. Agora Deus começa a dar orientação sobre saúde. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. No projeto original de Deus, o alimento para o ser humano seria só as ervas e as frutas. Porém o homem muda este tópico do projeto e passa a viver menos. Ou seja, preste bem atenção no que será dito agora. Quando se desobedece a Deus sempre se tem consequências. Isso representa menos vida. Mais doenças. Até a mudança da alimentação animal é consequência de desvio de ordem de projeto feita pelo homem. Então, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. A nossa conclusão é: estes relatos mostram Deus como um Criador intencional, que organiza, orienta e sustenta a sua criação. A ordem na criação de Deus reflete a sabedoria e propósito divino, evidenciando que nada é caótico, nada ocorre ao acaso. O que podemos aprender com isso? Segue agora o grande segredo que Deus quer que nós aprendamos. Os planos e projetos de Deus não fracassam, toda burrice ocorre por conta do todo-poderoso homem. Os propósitos de Deus não mudam, quem muda é o homem. O projeto de Deus é dar vitória ao homem, porém o homem precisa se aliar a Deus para que isso seja uma realidade. Com esse pensamento, precisamos falar, orar a Deus para Ele nos conduzir, nos propósitos dele, pois os objetivos de Deus são superiores, perfeitos e os planos dele para nós são os melhores e nunca falham. E aí? O que achou deste estudo? Tem algum comentário, sugestão ou perguntas? Então até o próximo vídeo.